Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre energia potencial. Então, se você já gostou do nosso tema da aula de hoje, já deixa o seu like, comenta no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações para você ficar a par dos novos vídeos que forem lançados e vamos embora para a nossa aula de hoje, beleza? Então, quando a gente fala de energia potencial, nós estamos falando de uma reserva de energia que pode ser utilizada para a gente realizar trabalho, ou seja, uma reserva de energia que a gente pode utilizar para transferir essa energia para o nosso corpo ou nosso sistema. Então, quando a gente fala de reserva de energia, nós estamos falando de um valor, de uma quantidade de energia que a gente pode utilizar para colocar no nosso sistema, beleza? O inverso também é verdadeiro. A gente pode pegar essa quantidade de energia e retirar do nosso sistema e armazená-la para que a gente possa utilizar posteriormente. Um exemplo de um armazenamento para a gente usar de uma maneira útil seria, por exemplo, o caso de uma usina hidrelétrica, em que a gente tem uma reserva aqui de água, em que, quando é necessário, a gente vai abrir essa comporta para que essa água possa movimentar a turbina e, consequentemente, gerar energia elétrica. Uma outra maneira que a gente está bem acostumado de ver são as baterias. Tá? Então, a gente tem uma reserva de energia elétrica, potencial elétrica no caso, que a gente pode deixar ali guardado para nós usarmos quando for do nosso interesse, quando nós quisermos ligarmos o nosso computador, usarmos o nosso celular ou um carro elétrico, por exemplo, tá? E o inverso também é verdadeiro, a gente pode ter uma produção de energia devido ao movimento, tá? Que a gente queira armazenar para utilizar posteriormente, que é o caso, por exemplo, das usinas eólicas, como a gente tem ou usinas solares, né? Como a gente tem uma produção intermitente, em alguns momentos você tem um pico de energia e, consequentemente, você tem uma sobra de energia que acaba sendo perdida. Então, o que se faz atualmente é armazenar esse excesso de energia em uma bateria, tá? E aí, quando a gente fala de energia potencial, nós estamos falando naturalmente de forças conservativas. E, em resumo, uma força conservativa quando a gente pode expressar o trabalho como a diferença da energia potencial somente entre dois pontos, entre o ponto final e o ponto inicial, que a gente tem interesse em analisar. Vamos deixar isso mais claro com um exemplo, beleza? Então, suponha que a gente tem aqui um objeto a uma certa altura, tá? E inicialmente ele está em uma posição y1 e com a velocidade v1. E ele está em uma queda, tá? Livre, e consequentemente a única força que está agindo sobre ele é a força peso. Após ele cair em alguns instantes, ele se encontra em uma posição y2 e com a velocidade v2, conforme a nossa figura aqui ilustra, e de acordo com esse referencial inercial orientado verticalmente para cima, beleza? Então, consequentemente, a nossa aceleração gravitacional está orientada verticalmente para baixo, tá? Então, vamos lá. Para a gente calcular esse trabalho, nós já sabemos, pela aula anterior, se você não viu, clica aqui no card que vai aparecer aqui em cima, para você dar uma revisada no conteúdo. Então, pela aula anterior, a gente viu que o trabalho da força resultante pode ser expresso como sendo a variação de energia cinética. Porém, como nós temos somente uma única força, a força resultante vai ser igual a essa própria força. Então, eu posso expressar que o trabalho realizado por essa força-peso, ou seja, a energia que essa força-peso está transferindo para o meu objeto, ele vai ser igual à variação de energia cinética, tá? Porque essa força-peso, ela vai ser igual à própria força resultante, ok? Já que a gente só tem uma única força agindo no nosso sistema, tá bom? Então, beleza. Então, se o trabalho dessa força-peso, especificamente nesse caso, pode ser expresso como sendo a variação de energia cinética, eu vou simplesmente desenvolver essa expressão, onde a gente vai ter energia cinética final menos inicial. Então, eu vou ter final ponto 2, né? Então, mv2 ao quadrado sobre 2 menos mv1 ao quadrado sobre 2. Então, m sobre 2 é fator comum. E aí eu vou ter m sobre 2 vezes v2 ao quadrado menos v1 ao quadrado. Pela equação de Torricelli, gente, a gente pode expressar essa diferença entre esses quadrados dessa seguinte maneira. Então, pela equação de Torricelli, v2 ao quadrado é igual a v1 ao quadrado menos 2g vezes ΔS. Né? No caso, ΔS aqui é uma diferença de altura. Então, altura final menos altura inicial. Note que aqui é negativo porque a nossa aceleração gravitacional ela é negativa porque ela está orientada verticalmente para baixo, contrária ao sentido positivo, beleza?
Então, para esse referencial aqui, o valor da nossa aceleração gravitacional é negativo, tá? Fiquem atentos com relação a isso. Então, beleza, né? Substituindo isso daqui na nossa expressão que nós acabamos de calcular para o trabalho da força-peso, então a gente vai ter que o trabalho da força-peso é igual a m sobre 2 vezes isso tudo aqui, tá? E, consequentemente, vai ser menos m sobre 2 vezes 2g y2 menos y1. O 2 cancela com 2, né? Divide por 2. E, consequentemente, nós vamos ter mgy2 menos mgy1. mgy2 a gente vai chamar de energia potencial gravitacional 2 e mgy1 de energia potencial gravitacional 1. Então, note que aqui a gente tem simplesmente a diferença da energia potencial entre dois pontos. Então, o trabalho da força-peso vai ser igual a menos a variação da energia potencial gravitacional, tá? Então, note que a gente tem um menos aqui, que ele é super importante. É exatamente esse menos que vai, como a gente vai ver na próxima aula, que vai nos permitir escrever uma expressão da conservação da energia de uma maneira coerente, em que se uma grandeza ela diminuir, no caso a energia potencial gravitacional, a outra tem que aumentar, que é a energia cinética, e vice-versa, beleza? Mas por hora vamos simplesmente guardar que o trabalho de uma força conservativa pode ser expresso como a diferença da energia potencial entre dois pontos a menos de um sinal, tá? Então a gente tem aqui um sinal negativo na frente, ou seja, é menos essa variação da energia potencial gravitacional, nesse caso. E a energia potencial gravitacional é expressa como mgy, tá? Note que ela é simplesmente positiva porque o nosso referencial ele está orientado verticalmente para cima. Se estivesse orientado verticalmente para baixo, nós teríamos um valor aqui negativo, beleza, gente? Então, tomem cuidado, prestem atenção com esse detalhe, mas em geral a gente sempre orienta o nosso eixo verticalmente para cima, tá? Então aqui a gente tem a nossa energia potencial gravitacional e nós temos também um outro tipo de energia potencial, que é o que nós chamamos de energia potencial elástica. Mas antes, vamos explicar brevemente a expressão da nossa força elástica para que a gente consiga entender a energia potencial elástica, beleza? Então, dada aqui uma mola, tá, que se encontra inicialmente relaxada, a gente pode ou comprimi-la ou distendê-la. Então, se a gente comprimir essa molinha, nós vamos sentir, isso é até uma informação empírica, que se nós comprimirmos uma mola, nós vamos sentir uma força da mola sobre a nossa mão, como se estivesse empurrando a nossa mão para o sentido contrário, tá? Para tentar restaurar essa mola à posição original. E se nós distendermos essa mola, nós vamos sentir uma força como que puxando a nossa mão de volta para que a mola restaure o seu comprimento original, beleza? Então, por isso que a gente chama a força elástica de uma força restauradora. Então, nós podemos, se a gente adotar o nosso referencial aqui, onde a mola está presa, nós vamos poder expressar nossa força elástica em relação ao nosso comprimento original da mola. Então, note que o nosso referencial, a origem, está aqui, tá? Orientado positivamente para a direita. Então, se eu comprimir a minha mola, note que eu vou ter um valor de x aqui, x', tá? Menor do que o meu comprimento original da minha mola. Então, por essa expressão aqui, a minha força elástica vai ser menos K, que é a constante elástica da mola, vezes o valor que a minha mola está relativo ao meu referencial, menos o valor do comprimento original da minha mola, tá? Então, nesse caso aqui, a gente pode notar que esse valor aqui, x', ele vai ser menor, tá, do que o meu comprimento original da mola. Então, fazendo essa subtração aqui, esse valor resultante vai ser negativo. Consequentemente, menos com menos vai dar mais, o que vai implicar que a minha força elástica vai estar orientada no sentido positivo, tá? Que é orientado para a direita, já que o mais está orientado para a direita. Analogamente, se a minha mola for distendida, eu vou ter um valor de x' maior do que o comprimento da minha mola. Então, esse valor maior subtraído de um valor menor vai dar um valor positivo. Então, isso daqui vai ser positivo, vezes o menos aqui, vai dar um valor negativo. Ou seja, a minha força elástica vai estar orientada para a esquerda, tá? Que é para onde está o meu sentido negativo. E aí, por isso, vocês entendem que quando a gente escreve a força elástica, é preciso colocar um valor negativo aqui, um sinal negativo,
para que a orientação dela esteja coerente com a sua própria natureza, que é de uma força restauradora, beleza? Mas também existe uma outra maneira da gente escrever a força elástica, que é a maneira que eu prefiro mais, que é escrevendo relativo simplesmente à distensão ou à compressão da mola. Então, note que agora a minha origem ela está na ponta da minha molinha, tá? Não está mais onde ela está presa. E aí eu vou me basear nessa ponta aqui para conseguir metrificar o quanto a minha mola vai se distender ou comprimir. Então, se ela aumentar o seu tamanho, note que esse valor vai ser positivo, esse valor de x. Consequentemente, um valor de distensão positivo, tá? Que é o valor que eu estou medindo aqui. Então, vai ser esse valor de distensão aqui, que eu vou estar medindo. Esse valor aqui vai ser positivo, vezes o menos aqui vai ser negativo, minha força vai estar orientada para a esquerda. Analogamente, se for uma compressão, esse valor aqui vai ser negativo, tá? E aí, menos uma compressão negativa, né? Ou seja, menos, vezes o menos aqui vai ser mais. E aí, consequentemente, minha força vai estar orientada para a direita, tá? A correspondente energia potencial, que eu não vou provar aqui nesse momento, é igual a kx ao quadrado sobre 2, ou seja, a constante elástica da mola vezes x ao quadrado sobre 2, tá? Lembrando, tá, que a nossa constante elástica da mola, ela vai ter unidades de Newton por metro, tá bom? Então, só estejam atentos a isso, beleza? Então é isso, gente. Na próxima aula nós vamos ver alguns exercícios sobre energia potencial. E por hoje é só. Fiquem com a mensagem do vídeo de hoje. Deixem aqui o comentário do que vocês acharam dessa aula. Curtam, comentem, compartilhem também. E nos vemos na próxima aula. Forte abraço, pessoal!